CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Chegou a hora do nosso quadro CBN e a Tecnologia. Gilberto Sudré traz pra gente tecnologias que conhecemos em filmes de ficção científica e que já estão disponíveis hoje em dia, e algumas delas já são bem acessíveis, viu? É hora de conhecer então essas tecnologias. Bom dia para você, Sudré, conta pra gente. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? A gente falou na quarta-feira passada sobre a questão das tecnologias que fossem que eram do passado, né, que estão voltando à moda agora, né? Muitas pessoas estavam voltando na moda em relação a isso. E aí, né, agora a gente vai fechar o ciclo, né, falando, né, de tecnologias que só existiam na ficção científica e já estão entre nós, né, nesse caso, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas tecnologias, né, tecnologias de filme, né, ou que a gente já assistia nos filmes, né, super futuristas, né, e que agora estão entre a gente. Então, a primeira tecnologia que eu separei aqui, né, é do carros autônomos. A gente está vendo carros sem motorista e vários modelos, né, andando sozinho, sem motorista e fazendo só a navegação, pegando passageiro, muitas vezes em carros de aluguel, né, de aplicativo, né? Então, ou seja, essa é uma questão realmente bastante interessante, que a gente só via em filmes de ficção científica e agora estão no nosso dia a dia, né, vamos chamar assim, né, pelo menos da sociedade estão no dia a dia. Aqui no Brasil não é tão popular, não é tão comum, mas fora daqui está bastante popular já essa tecnologia. A outra tecnologia que a gente via também só em filmes de ficção científica é a própria inteligência artificial. Tem filmes aí de 1968, né, ou 69, que já falavam sobre inteligência artificial, sobre computadores que conversam, né, em interface de voz. E hoje em dia a gente tem várias soluções integradas, né, utilizando a inteligência artificial, né? Outra tecnologia interessante que a gente também só via nos filmes, que são os óculos inteligentes, ou a realidade aumentada, né? Então, aqueles óculos de realidade aumentada, como o Apple Vision, né, permite que jogos, né, sejam imersivos, né, e você consegue, inclusive, usar aplicações profissionais para visualização de projetos 3D, por exemplo, coisa que também era futurista e hoje em dia é uma coisa bastante normal no passado, né, na presente para isso, né, para isso aqui, né? Casas inteligentes, a gente viu essa situação de casas inteligentes, né, que conseguem ter a automatização interna, né, de portas, lâmpadas, né, a parte lá de cortinas até, então, ou seja, eletrodomésticos que conectam entre si e você consegue controlar remotamente, né, bem interessante, né? Outra tecnologia também, olha só, hein, drones que são coisas muito comuns hoje em dia, né, na nossa sociedade, no dia a dia. No caso dos filmes, a gente via lá aqueles veículos, né, autônomos voando, né, ou seja, até carros, né, agora carros ou dispositivos que levam pessoas como se fossem drones, nesse caso, a gente tem começando a ver agora nessa situação, né, para isso. E, por último, eu separei aqui uma coisa que também parecia só em filmes de ficção científica, são as impressoras 3D. Hoje bastante comum também, né? São aparelhos até não tão caros, são equipamentos até bastante acessíveis, que você pode fazer, né, a impressão 3D de peças, né, de produtos em casa, né, mesmo. Então, são tecnologias aí que eu selecionei algumas tecnologias que são realmente, que eram realmente do futuro, né? E já estão aqui no presente, na verdade. E a tendência é cada vez mais essas tecnologias avançarem, né, Gilberto? São coisas que, assim, eu não, sem querer revelar a idade aqui, eu sou de 90, né? Mas eu lembro que até quando eu era menor, eu via, assim, essas coisas em filmes ali e achava que era uma realidade muito distante, né? Uma coisa, assim, muito distante da realidade mesmo. Você, hoje que acompanha, né, todas as atualizações envolvendo tecnologia, cada vez mais, então, isso estará presente entre nós, né? Exatamente, é interessante a gente ficar atento aí aos filmes de ficção científica, né? Sim. Porque eles de alguma maneira são uma janela, né, para o nosso presente daqui a pouco, né? Ou seja, então a gente vai acompanhar aí os filmes, porque eles são um prenúncio, né, do que a gente vai encontrar aí pela frente. Temos enquete também sobre esse assunto hoje nas nossas redes sociais, a Goto está acompanhando. É isso, viu? A gente quer saber dos nossos ouvintes quais aí as tecnologias que antes só existiam na ficção científica e agora já estão entre nós. A gente está perguntando no X também, no Fala Aí, e daqui a pouquinho no Instagram,
quais essas tecnologias mais impressionam os nossos ouvintes. A IA que conversa e cria, né? Casas inteligentes, carros autônomos ou óculos inteligentes. São 4 opções, a gente está esperando aqui o voto dos nossos ouvintes. Dessas 4 opções aqui, Sudré, eu votaria aqui na inteligência artificial. Eu acho que, principalmente essa que cria imagem, cria vídeo, eu acho que para mim é uma das coisas assim, mais impressionantes dos últimos tempos. Me chama a atenção e também me assusta um cadinho. Acho que você tem razão, né? Porque a IA, né? As outras tecnologias estão presentes no nosso dia a dia, em alguma situação, mas a IA realmente é a que está mais acessível, né? Ou seja, carros autônomos é uma tecnologia que está hoje na sociedade, mas não é acessível a todas as pessoas. E a IA realmente é uma tecnologia de futuro que hoje está presente no nosso dia a dia de forma muito fácil. Até no celular você tem hoje os aplicativos de inteligência artificial que dão acesso, né, a essa tecnologia a qualquer pessoa. É isso, Gilberto. Vamos agora com o que foi destaque na semana. Nosso quadro, gente, viralizou. Viralizou. Muito bem, Juliana. Vamos falar de algumas notícias que me chamaram a atenção essa semana, né? A primeira delas é que o Google agora vai deixar você mudar o nome de usuário da sua conta do Gmail, né? Nessa terça-feira, dia 31 dessa semana, o Google anunciou que agora você pode trocar, né, o nome do e-mail. Muitas pessoas criaram e-mails há muito tempo atrás que tinham um nome que não era um nome muito profissional, vamos chamar assim, e agora gostariam de trocar por um novo nome, né, do seu e-mail. Isso vai ser possível, né? Essa função está sendo liberada aos poucos, mas vai ser possível de você trocar, né, seu nome. O nome antigo continua valendo e associado a você também, e o nome novo é como se fosse um apelido, né? A gente chama de alias, né? Para o endereço antigo. Então, os dois ficam funcionando, né? Para você não perder nenhuma mensagem em relação a isso. Essa é uma função que estava sendo esperada por muitas pessoas que criaram sua conta logo no começo do Gmail, por exemplo, né? Para isso, né? Outra notícia que me chamou a atenção é o dia do backup, né? A terça-feira também, né? Dia 31 dessa semana, aconteceu o dia do backup, né? Para lembrar da importância de salvar esses documentos, né, no nosso dia a dia. E aí, por causa da inteligência artificial, né, os backups estão ficando cada vez mais caros. Por quê? Porque a inteligência artificial, as data centers de inteligência artificial, estão consumindo basicamente toda a produção de HDs, né, discos rígidos, dos fabricantes, inclusive de memória RAM também. Então, os HDs subiram bastante de preço exatamente pela falta, né, pela escassez no mercado desse tipo de equipamento. Então, é importante o backup, né? Não deixe de fazer o backup de suas informações, mas é importante ver que agora vão estar um pouco mais caros, né, para isso. E a última notícia dessa semana é que na quarta-feira, dia 1º, né, 1º de abril, a Apple fez 50 anos, né, ou seja, realmente um marco histórico aí para toda a tecnologia, né, na internet, a tecnologia do nosso dia a dia para isso. E aí, eu separei aqui algumas tecnologias da Apple que fizeram sucesso. O primeiro deles não poderia deixar de ser o iPhone, né, que inseriu a Apple aí nesse mercado de tecnologia, né, e aí fez todo esse sucesso e aí arrastou toda essa legião de fãs, né, da Apple para isso, né? O próprio Apple Watch também, o relógio da Apple, também foi uma tecnologia de grande sucesso, né? Uma tecnologia que fez sucesso hoje em dia não está mais tão popular, ou seja, não existe mais, é o iPod, aquele tocador de MP3, né, para esse caso, né? E a outra tecnologia também de sucesso da Apple foi os AirPods, que aqueles fones de ouvido sem fio, né, que começaram, né, essa onda de fones sem fio, aí vários fabricantes começaram a fazer a mesma coisa. Então, algumas tecnologias aí da Apple, né, desses 50 anos aí, que tornou a Apple o que ela é hoje, né, essa potência de tecnologia na nossa sociedade. Obrigada, Sudré, pela sua participação aqui nessa manhã. E já aproveito também para desejar um feliz feriado, uma feliz Páscoa para você e sua família. Obrigado, Juliana. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Uma excelente Páscoa para todos. Aproveitem o feriado em família, né? E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.